Você confere agora Café com Letras. Entrei para a vida pública em cargo eletivo muito jovem, com apenas 21 anos. Dentro desse espaço, a frieza, a disputa e a inconstância de emoções são uma realidade. Junto a todos esses desafios, fui diagnosticada com bipolaridade. Senti que estava sozinha, desamparada com medo. Flutuei entre uma forte fase de euforia que despencou em uma fase de depressão. Sem os medicamentos e o acompanhamento correto, tentei o suicídio. Esses são alguns dos trechos de saúde mental hoje e bipolaridade, trecho escrito e de maneira muito forte pela vereadora desta casa, Estela Balardim, e que faz parte então aqui da obra assinada pelo Roque Júnior, escritor, que nos brinda com a sua presença aqui nessa transmissão ao vivo do Café com Letras, direto do estúdio da TV Câmara Caxias, nós que estamos pelo canal 16 da Claro Net, redes sociais da casa e plataformas de áudio. Uma honra tê-lo conosco aqui, Roque. É um prazer muito grande estar de volta nessa casa, né? Sempre aberta aí para os espaços da comunidade. Então, falar um pouco sobre essa obra e tantas outras, né? São mais de 65 obras publicadas já, né? São, nesse formato de distribuição gratuita, são mais de 1.000 exemplares por edição, né? São 16 edições nessa linha de doação, né? Então, são mais de 16.000 livros doados aí através do... E aproveitar a oportunidade também para agradecer de coração aí todos que nos ajudam, né? Contribuindo para essa... Tens uma lista grande aqui de colaboradores. De apoiadores. E a propósito disso, eu citei aqui a vereadora Estela, que faz o trecho, e nós estamos em plena luta, semana de luta antimanicomial, que resulta de um projeto da vereadora Estela Balardim, a lei municipal, e pega a terceira semana de maio, que exatamente começa hoje, segunda-feira. Vamos começar então pela programação, que eu imagino que tu estejas muito envolvido, e depois nós entraremos então no teu papel aqui na obra e por aí afora. Então, hoje começa oficialmente às 18 horas aqui na Câmara, né? Com a abertura oficial. Amanhã tem o Suspira, né? O terceiro Suspira, né? Um evento aí que está sempre com os usuários da saúde mental de Caxias. Tem uma programação muito bacana ali. Amanhã também tem uma live com a Carol Veiga Cabral e a Beth, né? Que fala sobre os 40 anos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco histórico dentro da saúde, né? Que a partir daí os movimentos sociais começaram a ter voz e vez também, né? E também esse ano, né, o jubileu de prata da lei antimanicomial, a lei 10.216, né, que trata justamente pelo fim dos manicômios, um trabalho mais nos CAPs, né, na RAPS, Rede de Apoio Psicossocial, nos CAPs, que é Centro de Apoio Psicossocial, que tem essa parte de tirar da parte asilar, né, qualquer forma de manicômio, seja judicial, seja dentro das comunidades terapêuticas, que hoje é o atual manicômio, né? A gente trabalha muito para não ter essa internação, né? Muitas vezes por meses, anos, né? Então, o CAPS é um momento de poder estar junto com a sociedade. Normalmente, de dia, ele está nesse cuidado dentro dos serviços e durante a noite, durante os finais de semana, com a família, com a sociedade. E aí, na sexta-feira, tem uma aula lá na UX, com a professora Margarete, com alguns usuários da saúde mental também trabalhando isso. E aí, fecha a semana no sábado com o grupo de mulheres, né, no bairro Belo Horizonte. E aí também falar que esse dia
é um dia nacional, né, da luta antimanicomial, é um dia instituído lá em Bauru. Foi o primeiro modelo de CAPS, ainda não era esse nome, mas foi o primeiro modelo de CAPS do Brasil, né, em 1987. Ou melhor, o CAPS foi em 1986, mas a CARD de Bauru foi em 1987 e a partir do ano seguinte, todos os anos, em 18 de maio, é comemorado aí Brasil afora. Então, assim, hoje, se olhar nas redes sociais, alguém que estiver acompanhando um pouco mais de perto, vai ver que está minado de informações de muitas atividades Brasil afora, né? Então, assim, hoje, até por estar muito ligado a isso, né? Eu não consegui nem ver nem um terço de tudo que aí já foram. Eu estava olhando aí pelas redes sociais, são centenas de lugares, centenas de associações e outras coisas que Brasil afora comemora nesse dia, né? Que é E aí falar que é a segunda semana da luta antimanicomial, né? Instituída. Isso aqui em Caxias do Sul. Aqui em Caxias do Sul, né? É a segunda semana municipal e, assim, é um privilégio estar em Caxias do Sul, né? Que tem uma semana da luta antimanicomial. Isso não é, assim, não é tão normal, assim, em Brasil afora. Mas, como bem falasse a Estela Balardim, levou esse projeto aprovado em 2024, né? O ano passado foi a primeira semana. Inclusive, se entrar ali no nosso Instagram, @Fórum Gaúcho de Saúde Mental Serra, FGSM Serra, tudo junto, tem a programação do ano passado, tudo gravado, né? Então, são mais de 230 horas que o ano passado a gente fez de programação, e esse ano a gente vai repetir algumas coisas, né? E principalmente Suspira, que está na terceira edição, né? O ano passado foi muito bom também. E o quinto Nós Loucos, né? Que está na quinta edição. Eu gostaria de fazer uma divisão, Roque Júnior, sobretudo para quem não acompanha o tema tão a fundo como tu. E na tua explanação agora, tu já deste algumas pistas. A luta antimanicomial, ela vai na linha de fazer um tratamento psiquiátrico, e se eu estiver falando inadequadamente, tu me corrijas imediatamente, mas na linha de fazer uma condução mais humanizada do processo. E nós temos situações extremas, e não foi à toa que eu li o trecho ali da vereadora Estela, que sai de um quadro de euforia para depressão, uma típica situação de bipolaridade, culminando até numa possibilidade de quase suicídio, uma tentativa que, enfim, quase foi a óbito. Quer dizer, um negócio, é uma situação avassaladora. E tu és diagnosticado com bipolar, então, quer dizer, escreves essas obras e fazes essas palestras e toda essa militância com o conhecimento de causa. Numa situação extrema, em que às vezes o sujeito é internado até com a participação da polícia, enfim, oferece risco a quem está no seu entorno, família e por aí afora. Qual seria a condução adequada? Em situações bem extremas. Depois nós podemos tratar de algo mais ameno. É um assunto bem delicado, eu acho que é interessante falar sobre isso. É por né? isso, porque as pessoas pensam o seguinte, tá, mas o sujeito lá está numa crise e não quer que interne. Tá? Sim, é bem interessante. E aí existe, né, no Brasil, dentro da RAPS, né, dentro da rede de atenção psicossocial, existe várias divisões, né? Tem o CAPS-AD, que é de álcool e outras drogas, tem o CAPS 2, né? Tipo 2, depende da cidade é tipo 3. Então, é dividido por temas, né? Saúde mental básica e saúde mental. E tem também os CAPS ligados à juventude. E nesses CAPS, em cidades maiores, tem a possibilidade de ter CAPS 3. A versão 3 é justamente para momentos de crise, né? Momentos extremos. Esses centros de atenção psicossocial, todos públicos? Todos públicos, todos públicos. Existe alguns privados, assim, mas é uma quantia muito pequena, né? E de imediato, tu preferes o formato público ou privado? O que vocês defendem? Público. E aí também, respondendo a tua pergunta, em casos de crise, se trabalha muito a questão de hospitais, ou melhor, em leitos em hospitais gerais, né? Que seria assim,
uma pequena ala com uma meia dúzia de leitos ou alguma coisa nesse sentido, não em manicômios ou comunidades terapêuticas, né? E nesses casos extremos, né? Então, infelizmente, a gente vê que em alguns casos acaba sendo internados em manicômios, né? E aí muitas vezes tem um trabalho meio complicado nisso, né? O Hospital Geral aqui em Caxias do Sul, a propósito, tem uma unidade nesse sentido. Como é que tu avalias? A gente defende isso enquanto movimento, né? Que se tenha cada vez mais leitos em hospitais gerais, que é bem diferente que manicômios, né? Porque manicômio normalmente está lá jogado, né? Não tem assim um tratamento mais humanizado, como tu bem disseste, né? Um trabalho mais ligado a essa questão no dia a dia, no tratamento para se recuperar. Outra coisa que eu acho que é bem interessante nessa tua pergunta é que assim, não precisa ficar lá 2, 3, 4 meses para se recuperar de uma crise. Por isso que o CAPS 3, que é 24 horas, né, ele fica ali numa enfermaria durante 1 ou 2 ou 3 dias ou 4 dias. E aí também tem uma outra contrapartida que eu acho que é bem interessante ressaltar nessa linha, que é a questão de alguns medicamentos atuais fazendo um tratamento bem mais humanizado, né? Antigamente a pessoa ficava meio abobalhada, assim, com alguma medicação, ficava vários dias sonolentas e hoje existe a ciência, né? A ciência boa tem tratado bem essa parte de recuperação em casos de crise, né? O teu livro ele tem um processo de conscientização também e de diagnóstico. Não que toda pessoa, quando apresentar um traço, vai já se considerar bipolar ou não, até porque há psiquiatras, enfim, para fazerem o devido diagnóstico. Mas há vários relatos, inclusive ali situações de guerra, de oficiais na Segunda Guerra Mundial traumatizados por terem, enfim, matado oponentes e por aí afora. E é interessante ver as situações em que as pessoas também são colocadas num momento de conflito ou de desequilíbrio. E o livro ele também se presta a isso, no sentido de chamar atenção para a pessoa ver o que ela anda fazendo, como ela também se defender desse tipo de situação. Tu também tens essa intenção, e fica bem claro no livro, de ir no contrapé disso, de o que eu posso fazer para não chegar na situação extrema. É mais ou menos por aí? Sim, na verdade, os meus relatos, até como a gente está falando nos bastidores, né, eu procuro relatar nas minhas biografias, né, que muitas coisas que eu passo, né, que eu passei, que eu continuo passando, que sirvam assim de lição, né, para muitas pessoas. Muitas vezes até uma das questões aí que eu coloquei tanto nesse como no outro livro da bipolaridade, com outras pessoas que têm o problema, né, que tem duas questões básicas, né, que muita gente não procura ajuda, né, normalmente não procura ajuda, fica muito envergonhado por ter uma patologia, muitas vezes nem sabe que tem uma patologia, né? Tem muitos casos aí com questão de 70, sei lá, 60, 50, 60, 70 anos, descobrir que é um portador de alguma... E poderia ter vivido com uma qualidade melhor, né? Com certeza. E assim também, por outro lado, tem pessoas que acabam se expondo um pouco também, né? Que também é complicado. Mas assim, no geral, eu procuro sempre passar que não é também pegar um checklist, né? Porque tem alguns profissionais até que é um pouco antiético isso, mas alguns profissionais colocam um checklist lá na internet e diz, se tu fizer mais de tantos desses itens, tu provavelmente seja bipolar. E a gente sabe que tem, muitas vezes até os profissionais mesmo
demoram um bom tempo para descobrir se realmente é esse o problema, né? Como é que funcionou no teu caso? Nós já citamos aqui que tu és diagnosticado. Tu falaste em exposição, mas quer dizer, o teu conjunto de obras é uma forma... É interessante isso, nós comentávamos aqui. Acontece em casos também de alcoólatras, que é outra perspectiva, mas enfim. O sujeito se expõe no sentido de também contribuir com outros casos. É mais ou menos o que tu fazes aqui por meio do livro. Como que funcionou o processo contigo desde o diagnóstico inicial e agora nos livros? Lá em 1990, praticamente eu fiquei sabendo justamente 5 anos depois. Na minha... Através de um livro que até eu indico, né? Um livro lá, né? É uma bipolar norte-americana, Uma Mente Inquieta, assim, é um best-seller, né? Então, assim, é um livro que que acha que tem alguma coisa, possa... Ou até como cultura geral, né? Isso. E aí ela fala um pouco sobre isso. E assim, lá naquele ano, 1995, quando eu tive o acesso a esse livro, eu disse, olha, eu vou fazer a minha biografia. Até porque assim, desde meus 10, 12 anos... Nós estamos tratando de 30 anos, hein? 31 agora. Desde os meus 10, 12 anos de idade, eu pretendia ser um escritor, né? E até acompanhava e gostava muito de ver dentro da literatura brasileira que muitos autores só conseguiam publicar de forma póstuma. E no teu processo de tratamento funciona como algo terapêutico também? Também. Eu sinto muito isso que, na verdade, são duas coisas, né? Tanto as corridas de rua, né? que eu voltei, né? A propósito, a jaqueta tem um pouco a ver. E aí também essa questão da literatura. Mas eu queria dizer também que essa questão do acompanhamento aí desde aquela época e foi gradativo, assim, as palestras também, muitas palestras aí, desde 2012 eu faço muitas palestras aí, a primeira foi aqui na Universidade de Caxias do Sul, através do CRPRS e também do Diretório Acadêmico de Psicologia, e assim, era um auditório com dezenas de pessoas, né? Então, assim, era uma forma de expor também a possibilidade do tratamento, desse cuidado, né? E também, eu queria dizer que a segunda vez que eu comecei a ser tratado, em 95, eu estava sendo tratado de uma outra enfermidade. Então, assim, como eu disse, um outro grande problema, né, entre médicos é que não se passa de um para outro o diagnóstico. Normalmente não acontece isso. Então, assim, eu já passei por mais de 20 médicos na minha vida ali, né? Então, assim, o atual já tem desde 2007, mas não se passa o diagnóstico de um para outro médico. Eu não sei se isso é uma questão ética, eu nunca entrei nessa questão. Mas, assim, eu estava sendo tratado de outra enfermidade que não me disseram o que era. Mas aí, a partir de uma carta que eu escrevi para ele, né, como eu escrevo muito e tal... Isso para o médico? Para o médico. Eu escrevi para o médico, ele disse, não, eu estava te tratando de outra coisa, então nós temos que mudar a medicação, temos que tratar essa questão toda aí. Nós estamos na reta final do nosso bate-papo, Roque Júnior. Eu vou pedir que tu dês aqui uma sequência, não só da semana, mas das tuas obras, digamos assim, como é que vai funcionar na medida que deixo o convite também, para que tu retornes na medida em que tivermos novidades. Ótimo, eu quero agradecer aí ao público também, né? E contar aí com os livros, né? Vai estar disponível aí no gabinete da Estela Balardim, alguns exemplares, é só passar e pegar gratuitamente. E também é uma vida, né? É uma constância. Esses diários mostram essa questão aí do dia a dia, né? Uma biografia continuada, né? De
das corridas de rua, do meu netinho com 5 anos, do meu casamento. Então, quem quiser aí, o site está ali à disposição, rockjr.com.br, rockjr.com.br, e tem 65 livros em PDF gratuito. É só entrar lá, baixar, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum cadastro, é só baixar e ler, né? E aí estamos à disposição também para quem quiser comentar alguma coisa, dar alguma sugestão, né? A gente recebe muita sugestão de textos e tal, né? E agradecer mais uma vez e certamente terão outras obras aí, né? Mais uma vez, muito obrigado, então. A honra foi toda nossa, então. Acabamos de conversar aqui com o escritor Roque Júnior, ele que nos brindou aqui com a obra que tem repercutido em Caxias do Sul, Saúde Mental Hoje e Bipolaridade, que faz parte, integra também a Semana Municipal da Luta Antimanicomial aqui em Caxias do Sul. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Justiça Eleitoral apresenta